Olá pessoal, eu sou o professor Isidro Filho de Matemática da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na 8ª CRE. Estamos aqui mais uma vez para falar do material de Carioca 2, especificamente Matemática, da semana que inicia em 16 e termina em 19 de novembro. Bom, vamos hoje fazer uma revisão de equação do primeiro grau, mas antes vamos lembrar o que são expressões algébricas. Expressões algébricas representam operações matemáticas e contém números e letras, ou somente letras. Então vamos aqui já adiantar alguns exercícios, a solução de alguns exercícios. O primeiro, letra A, a soma do triplo desse número com 7. O que nós queremos aqui é representar essa expressão matemática com números e letras. A soma do triplo desse número com 7. Eu vou representar esse número por x, porque eu não conheço. Então, a soma do triplo desse número, então o triplo de um número é 3x, com 7. Respondido a letra A. 2/5 desse número. Lembrando que no enunciado, o número é x. 2/5 desse número é 2/5 de x vezes x. Eu posso representar isso de uma única forma. Assim, 2x sobre 5. Considero 2x sobre 5 a nossa resposta para a letra B. O sucessor de um número. Sucessor de um número é só somar 1 para encontrar, né, o sucessor do número. Então é x mais 1. E assim vai os outros itens, né, o D, E e F, que eu vou deixar com vocês. A questão 2, ele fala de um problema presente no papiro. E aí ele diz aqui, já vamos lá no retângulo azul, olha, a quantidade, a sua metade e a sua quarta parte adicionadas dão 10. Eu não sei que quantidade é essa, então vou usar a letra x para representar essa quantidade que eu não sei. Então a quantidade é x. A sua metade, a metade de x, x sobre 2, dividido por 2, né? A fração é uma divisão. E a sua quarta parte, a quarta parte é x sobre 4. Adicionadas dão 10. Então, quando eu adiciono, quando eu somo essas partes todas, é igual a 10. Qual é a quantidade? Agora, nós temos que resolver essa equação. O problema diz, representando a quantidade desconhecida por x, representamos, né? Indique por meio de uma expressão algébrica o problema 34. Aqui está representado, tá? A expressão algébrica. Eu diria que aqui é mais do que uma expressão algébrica. Aqui é uma equação do primeiro grau. O que seria uma equação do primeiro grau? Seria uma sentença matemática onde aparecem letras, números, o sinal de igual, e está aqui a igualdade, e se tem o igual, eu tenho o primeiro membro, que é o que vem antes do igual, e o segundo membro, que é o que vem depois do igual. Vamos ver isso na próxima página. Equações do primeiro grau. São sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Esses termos desconhecidos a gente chama de variáveis. São representados pelas letras. Qualquer letra. Eu botei 2 exemplos. Numa primeira equação, eu usei a letra x. Numa segunda equação, eu usei a letra b. São as variáveis. Aqui são os termos desconhecidos. E para ser do primeiro grau, o meu expoente dessa letra precisa ser 1. Ele está aqui invisível, a gente não escreve ele, tá? Esse tem que ser o expoente da variável. Então, assim você aprende a identificar uma equação do primeiro grau. A questão 3 pede exatamente para isso. Para você indicar aqui quais são as equações do primeiro grau. A letra A não é equação porque não tem o igual, olha. Tem essa desigualdade, o símbolo menor. A letra B não é equação porque não tem a variável. Tem primeiro membro, tem segundo membro, tem a igualdade, mas não tem a variável. A letra C já é uma equação, porque tem a igualdade, o primeiro membro, que é 8, o segundo membro, 6z menos 4, e a letra, a variável. Então, essa aqui é uma equação. Vou escrever aqui, ó. É equação do primeiro grau. Porque além de ter a letra, a variável, todos os itens que já citei, essa variável, o expoente é 1.
Isso não acontece, por exemplo, na letra D, porque não tem a igualdade, tem uma desigualdade. A letra E também não é a equação do primeiro grau, porque tem a igualdade, o primeiro membro, o segundo membro, só que o expoente da variável é 2. Então, não é a equação do primeiro grau. Deixa o restante para vocês pensarem, tá? Na questão 4, resolva cada uma das equações considerando o conjunto solução, o conjunto universo igual a Q, que é os números racionais. Então, toda resposta que eu achar tem que estar presente nos números racionais, no conjunto dos números racionais. São aqueles números que a gente representa como fração. Eu destaquei duas aqui para resolver com vocês, para lembrar como resolve uma equação do primeiro grau. Bom, eu tenho que manter no primeiro membro a variável e no segundo membro só os números sem a variável. E quando eu troco de membro, ou troco de lado, eu costumo usar a palavra lado, lado do igual, né? Primeiro lado e segundo lado, primeiro membro e segundo membro. Então, quando eu troco de lado, eu troco de sinal, que é a operação inversa. Então, vamos arrumar aqui. Na primeira linha, eu mantenho o x antes do igual, o 12 que já está depois do igual, e o mais 5, ele precisa passar para o outro membro, para o outro lado. E quando eu troco de lado, eu troco de sinal. O mais 5 virou menos 5. E agora eu repito o x e faço a subtração. 12 tira 5 dá 7. Olha, o resultado dessa equação é 7. Para experimentar, fazer uma prova real, você pode pegar o 7, colocar no lugar do x e fazer a operação. 7 mais 5 dá 12. Tá vendo? Então, a solução de uma equação, ela satisfaz a equação. Ela torna essa igualdade verdadeira. Peguei a letra G, que é um pouquinho mais extensa e exige um pouquinho mais de atenção. Aqui existe um vezes invisível. Então, você vai distribuir esse 6, propriedade chuveirinho, alguns professores falam assim, né? Mas é a propriedade distributiva. 6 vezes x dá 6x, mais 6 vezes o 3, 18. Muito cuidado agora com esse sinal de menos, porque você tem que distribuir o 2 também. Mas distribuindo o menos 2. Menos vezes o mais aqui invisível, vai dar menos. E 2 vezes x, 2x. E agora uma armadilhazinha, olha. Esse menos vezes o menos aqui, vira mais. E aqui muitos alunos erram nesse sinal. Cuidado com ele, tá? 2 vezes 5 dá 10. Igual a 20. Bom, agora que a gente já eliminou parênteses, a gente arruma a equação. O que tem x fica no primeiro membro, é o 6x e o menos 2x. E o que não tem x vai para o segundo membro. O 20 que já está no segundo membro, olha, o mais 18 tem que ir lá para o segundo membro, vira menos 18. O mais 10 tem que ir para o segundo membro, vira menos 10. Vamos fazer os cálculos. 6 tira 2 dá 4. 4x. 20 tira 18 dá 2, positivo. Agora eu tenho 2 positivo e perco 10, então eu fico devendo 8. Como faz agora com esse 4 que está multiplicando? Tem que ir para o segundo membro. Se ele está multiplicando, a operação inversa é divisão. A gente escreve divisão na forma de uma fração. E quanto é que dá x? Então, é menos 8 dividido pelo 4. Vai dar menos 2. Essa é a resposta da equação da letra G. Bom, resolvi essas duas para lembrar a vocês como resolvemos equação do primeiro grau. Seguindo, nós temos agora alguns problemas. E eu vou resolver um ou outro só com vocês, porque senão perde a graça, né? Então, a 5, olha, escreva a expressão algébrica, que eu não tenho equação para resolver. Só escrever a expressão algébrica. O quadrado de um número x. O quadrado de um número x é x elevado ao quadrado. O cubo de um número y é y elevado ao cubo. O dobro de um número z. O dobro de um número representa o 2, né? 2z. 2 vezes z. Aqui existe um vezes invisível. A raiz quadrada de um número x. Raiz quadrada do número x. A terça parte do número y. Eu posso representar assim, ó, a terça parte de y, ou, o que eu prefiro, y sobre 3. Acabei fazendo a 5 toda, né? Bom, vou deixar vocês lerem e tentarem a 6, 7 e 8 e vou lá para 9. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui, eu não sei quantos livros Alberto possui, vou chamar isso de x. A terça parte de x, x sobre 3. De livros que possui, mais 5, então mais 5 unidades. Não falou que eram mais 5 livros, né? É igual a 4 nonos do total desse livro. 4 nonos do total de livros que ele tem, então é 4 nonos
de x, 4x sobre 9. Quantos livros Alberto possui? Precisamos agora resolver essa equação. Vamos lá. Então, coloca 1 aqui embaixo do 5 para ter todos os denominadores. Faça o MMC entre 3 e 9. Vamos usar aqui um cantinho de rascunho, olha. MMC entre 3 e 9. Se o 9 for múltiplo do 3, o MMC é o 9, tá? E é. Mas tudo bem, vamos à técnica, né? Aqui eu vou dividir por 3, só posso usar números primos nessa coluna. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Novamente o 3, 1 a gente repete, não faz mais conta com ele, e 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente obtém 1 aqui, acabou o MMC. O resultado é 3 vezes 3, que dá 9, como eu já havia antecipado. Bom, como eu estou fazendo o MMC de uma equação toda, eu não preciso repetir esse MMC. Então, o denominador vai sumir da equação. E eu faço 9, que é o MMC, dividido por 3, eu coloco o resultado aqui embaixo, dá 3. 9 dividido pelo 1, eu coloco o resultado aqui embaixo, que dá 9. E 9 dividido pelo próprio 9, dá 1. O resultado está aqui embaixo. E agora eu multiplico esse resultado lá em cima, pelo meu numerador. 3 vezes x vai dar 3x, mais 9 vezes o 5, multiplicando lá em cima, 45. Igual a 1 vezes o 4x vai dar 4x. Vou passar aqui para o lado a continuação. Bom, agora eu disse que tinha que arrumar essa equação. O que tem x fica no primeiro membro, o que não tem x vai para o segundo membro. 3x tem x, está no primeiro membro, assim ele permanece. O 4x ele está no segundo membro, ó, veja, ele está depois do igual. Ele tem que ir para o primeiro membro. Se ele vai para o primeiro membro, ele tem que trocar o sinal. E qual o sinal do 4x? É um mais aqui invisível. Então vai virar menos 4x. Igual, porque acabou o x, né? O 45, ele também está no membro errado. Ó. Ele tem que ir para o segundo membro. Então ele é mais 45, vai virar menos 45. Então nós temos que 3x menos 4x dá menos 1x ou menos x. Eu tenho 3, devo 4, pego os 3, pago e fico devendo 1. O 1 na frente do x ele é invisível. A gente não escreve, tá? Igual a menos 45. E aí, toda vez que você faz o cálculo do x e ele dá negativo, você precisa multiplicar a equação toda por menos 1. Essa é uma técnica já vista em algum momento, tá? Para que serve isso? Para trocar o sinal do x. Só que se eu troco o sinal do primeiro membro para positivo, eu também tenho que trocar o sinal do segundo membro, que se está negativo também vai virar positivo. Então eu tenho x igual a 45, está resolvida a equação e resolvido o problema. A pergunta era, quantos livros Alberto possui? Eu não chamei de x a quantidade que ele possuía, x não é 45, então eu posso responder aqui que Alberto possui 45 livros. Está resolvido a questão 9 para vocês, tá? Para servir de apoio, né, às outras questões. Bom, na última página que eu quero resolver hoje com vocês, eu tenho mais alguns problemas. Eu vou iniciar alguns e não pretendo terminá-los, tá? Qual é o número inteiro que adicionado ao seu dobro é igual a 72? Eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x. O número inteiro que adicionado ao seu dobro mais 2x é igual a 72. Olha, basta você agora resolver essa equação, tá? Vou deixar com você. Vamos agora ao 13. Qual é o número inteiro cuja soma com seu sucessor é 73? Bom, o número eu não conheço, eu vou chamar de x. Qual é o sucessor de x? É só somar 1, que a gente acha o sucessor do número, né? Qual é o sucessor do 4, como exemplo? É o 5. O que você fez com o 4? Somou 1. Toda vez que você quiser achar o sucessor, você soma 1 a esse número. Se você quiser o antecessor, subtrai 1 do número. Ficaria x menos 1, o antecessor. Mas ele disse qual é o número inteiro cuja soma, então vou somar o número x com o sucessor dele, que é x mais 1. Cuja soma com seu sucessor é 73, então é igual a 73. Agora nós temos que resolver essa equação para obtermos a resposta. Então fica x no primeiro membro, o que não tem x vai para o segundo membro, então o 1 tem que ir para o segundo membro, trocar de sinal, e assim você vai continuar, tá? Vamos ao 14. Lúcio e Antônio têm juntos massa corporal de 124 kg. Lúcio tem 16 quilos a mais que Antônio. Olha, eu não sei quanto o Antônio tem. Vou chamar Antônio de x, tá? Então, Antônio tem x. E como o Lúcio tem 16 quilos a mais, Lúcio tem o que Antônio tem, que é x, mais 16. E ele disse que juntos possuem massa 124. Juntos significa que eu tenho que somar
a massa de cada um. E isso vai dar 124. Qual é a massa de cada um deles? Agora é só resolver essa equação que você acha a resposta. De X seria de Lúcio e de X, que seria de Antônio, né? Perdão, corrigindo. E X mais 16, depois que você achar o X, tem que somar 16 para achar o de Lúcio. Bom, assim a gente encerra a aula da semana. Desejo a todos uma boa semana de estudos e até a próxima aula.